Boa tarde, pessoinhas. Vamos para a nossa aula de geografia. Então, hoje, nós vamos dar continuidade, né, lá nas páginas que a gente parou semana passada. Espero que já tenham conseguido fazer o cartão postal, né? Que só bem pouquinhas pessoas me mandaram no cartão postal. Então, a regionalização do Brasil. Lá na página 140. As formas de ocupação do solo, as transformações provocadas na paisagem natural, o modo de viver e de pensar dos grupos humanos são responsáveis por diferenças marcantes no território brasileiro. Que eles vão mudando, né? Vão regionalizando, né? A divisão regional, ela apresenta no mapa e é oficializada pelo IBGE. Então, tudo que a regionalização acontece é determinada pelo IBGE, tá? O IBGE, ele tem como atribuição elaborar divisões regionais do território brasileiro com a finalidade básica de agregar a divulgação de dados estatísticos. Então, ele divide em regiões para poder divulgar melhor os dados estatísticos das pesquisas que eles fazem, né? Essas divisões que se estabelecem em diversos níveis de abrangência, num primeiro momento, a agregação de unidades federativas, tá? E depois, do espaço todo brasileiro. Então, foi dividido em macro e micro regiões. Então, isso vão aprender mais para frente, mas ela foi dividida nisso. Porque como o Brasil é extenso demais, então eles dividiram em macro e micro regiões. Então, vamos lá. Por considerar que administrar lugares com características diversas exige ações diferentes e que se divide no território em regiões. A divisão do espaço territorial brasileiro em regiões foi sempre uma estratégia usada pelo governo para facilitar a administração do país, bem como para desenvolver seu planejamento governamental. Para atender cada região em particular com seus problemas específicos, foram criadas várias divisões regionais em critérios definidos. Que critérios foram usados na divisão regional do Brasil? Vários critérios nortearam a divisão do território brasileiro. O IBGE dividiu o país formadas em um conjunto de estados em semelhantes aspectos, naturais, econômicos, sociais e culturais. Então, foi dividido até mesmo utilizando esses critérios. Então, ali tem o que significa critério, e embaixo tem um mapa, que é região norte, nordeste, sul, centro-oeste e região sul. Ele é dividido nessa. Então, as cores estão ali e a gente tem que memorizar isso, tá? Segundo o IBGE, as regiões brasileiras são região norte, região nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Outros critérios também são usados para a divisão do Brasil em regiões. Em 1967, o geógrafo Pedro Pinchas Geiner apresentou uma divisão para o país em 3 complexos regionais. Então, ele quis dividir uma forma de 3 complexos, que é a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. E daí o Centro-Sul entrava até a gente aqui. Essa divisão levou em conta as mudanças, as atividades econômicas ocorridas no Brasil, a partir da instalação das indústrias e da modernização das atividades agrícolas e pastoris. Também são consideradas as diferenças socioculturais. Então, ali, a divisão com base em complexos regionais. Então, ali está dividido como o Pedro Pinchas propôs essa divisão. Então, o Centro-Sul, que é ali que entra a gente também, o Nordeste, que é para quase fica o mesmo lugar, e a Amazônia, que é a grande ali, que pega Tocantins, Maranhão, Rondônia, Acre, Pará, Amapá e Roraima, né? Todo esse pedaço ali. A divisão com base em complexos regionais considera a semelhança entre os aspectos econômicos observados. Em cada conjunto, não se limita a divisão política entre os estados brasileiros. Por isso, parte do estado pode estar em 2 divisões diferentes, que é o que acontece ali, ó, em Minas Gerais, Tocantins e Mato Grosso. Tá vendo? E Maranhão também, que ali o Tocantins, ele fica um pedaço na região Centro-Sul e na região amazônica, né? Então, isso confundiu um pouco, porque era mais fácil os estados fechados, né? Não ficar metade em tal lugar. Então, metade do estado do Mato Grosso fica
na Amazônia e metade fica no Centro-Sul. Então ficou um pouco confuso isso, né? Vamos para um videozinho aqui. Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo, Sérgio Geografia aqui, ó, do Humanas na Veia. Vem fazer parte desse canal que vem ganhando o Brasil, detonando os conteúdos de história, geografia, filosofia, sociologia e atualidade, para você poder mandar todo e qualquer vestibular que você faça a nível de Brasil e com certeza também em algum concurso público que exija atualidade de redação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a geografia do Brasil, tá? Vamos falar especificamente da regionalização do território brasileiro. E o que seria regionalizar um espaço? O que seria essa regionalização? Dividir em regiões. E o que seriam essas regiões? Partes do espaço que irão possuir características particulares, características que tornam aquela parte do espaço diferente das outras. Então, você já deve ter olhado em algum material, em algum livro, essas duas imagens aqui. Olha só. Regionalização do Brasil, segundo o IBGE, aqui do lado. Regionalização do Brasil por aspectos geoeconômicos ou complexos regionais. Essas duas regionalizações aqui, elas são as mais utilizadas para poder caracterizar o território nacional. Então, vamos pegar, diferenciar essas aqui. Vem comigo, vamos lá. Regionalização do IBGE divide o nosso território em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, levando em consideração critérios políticos e administrativos. Esses critérios querem dizer o quê? Que cada estado do Brasil vai ficar dentro de apenas uma região. Nesses aspectos, você vai perceber algumas características naturais do nosso território. Vamos passar pelo Brasil. Região Norte, clima equatorial, floresta amazônica. Região Centro-Oeste, clima tropical continental, para a nossa área do Cerrado. Região Sul do Brasil, clima subtropical, com a mata de araucárias, áreas dos pampas, dos campos suínos. Na porção aqui, ó, do litoral do Brasil, clima litorâneo úmido, que sobrou da nossa Mata Atlântica. E uma dica Humanas na Veia para vocês, olha só, Mata Atlântica ou floresta tropical de costa. E na área aqui da região Nordeste, mais especificamente na área do sertão nordestino, nós temos o clima semiárido com a vegetação da caatinga. Então, perceba que você não pode analisar o Brasil como se fosse uma coisa só. Você percebe aspectos naturais completamente diferentes passeando pelo Brasil e aspectos socioeconômicos também. A porção Norte, a porção Nordeste vão apresentar aspectos muito mais de uma agropecuária do modelo que é extensivo. A agropecuária extensiva tem um vídeo aqui no canal, ó, vou deixar o link aqui para vocês, diferenciando essa agropecuária extensiva da intensiva, tá bom? Então, Norte e Nordeste do Brasil se destacam com modelos de agropecuária extensivos. Já a porção Centro-Oeste, Sul e Sudeste, com modelos intensivos. Você pode também perceber as concentrações populacionais. Norte e Centro-Oeste são vazios demográficos, enquanto que a porção Sudeste do Brasil, o nosso motor econômico é um verdadeiro formigueiro humano. Então, quando você vai estudar essa regionalização do IBGE, você analisa esses aspectos nessas 5 regiões do Brasil. Agora, vem aqui para o outro lado. Olha a regionalização geoeconômica. Olha a regionalização em complexos regionais. O território nacional é dividido em 3 complexos. O complexo da Amazônia, o complexo do Nordeste e o complexo do Centro-Sul. Ou, como Pedro Pinchas, que é o autor dessa regionalização, costuma colocar, o Brasil do passado, a nossa região Nordeste, ou melhor, complexo nordestino, primeiro centro econômico, primeiro centro político, a primeira capital, Salvador, o primeiro grande ciclo econômico do Brasil, com a economia da cana-de-açúcar. Assiste lá a aula de mestre Elvis falando de período colonial brasileiro, falando desse ciclo açucareiro dentro aqui do Brasil. O Nordeste, o Brasil do passado, acaba infelizmente concentrando péssimos indicadores socioeconômicos. Quando você vem para o complexo Centro-Sul, é o Brasil do presente. Esse Brasil do presente, o motor econômico do Brasil, com a área de São Paulo, as grandes indústrias se concentrando nessa área, uma agropecuária no modelo intensivo, uma grande concentração populacional, os grandes centros de pesquisa do Brasil, nesse complexo Centro-Sul. E a área do complexo da Amazônia, o Brasil do futuro. Um Brasil do futuro motivado principalmente pelo fenômeno da expansão da fronteira agrícola em direção a essa área da Amazônia, mas que
dessa região amazônica. Essa aula, mestre Saulo vai detonar com vocês, que é a situação fundiária no Brasil. Agora, digo, Manas na Veia, está preparado? Além da regionalização do IBGE, além da regionalização de Pedro Pinchos em complexos geoeconômicos ou complexos regionais, sabe qual é a outra regionalização também que poucos livros abordam? Eu vou até sair aqui na frente para poder aparecer aqui, ó. Saca só. A regionalização de mestre Newton Santos, o maior geógrafo brasileiro, um dos maiores geógrafos do planeta, exatamente. Newton Santos regionalizou o Brasil em Norte, ou Amazônia, Nordeste, o Centro-Oeste e a chamada região concentrada. O que seria ali unir o Sul e o Sudeste do país. A região concentrada, um grande número de indústrias, um grande número de cidades, um grande número de pessoas e principalmente o mais elevado nível técnico, científico e informacional. Essa é a regionalização concentrada do mestre Newton Santos, tá bom? Então, não esquece. Quer saber um pouquinho mais sobre esses e vários outros assuntos dentro da geografia, da história, filosofia, sociologia e atualidade? O seu lugar é aqui com a gente, ó, no Manas na Veia. Só vem, papai. Fala, Isso. Então, ali, vocês viram que já é o terceiro que aparece, né? Que o Milton Santos, ele diz que a região ali, o sul e o sudeste, eles deviam ser unidos, né? No entender dele. Pelos fatores de indústrias. Então, tem muita burocracia do sul para o sudeste, então essas duas regiões deviam ser unidas, né? Não acontece isso hoje, né? Mas as duas regiões deviam ser unidas. Então, ficaria só norte, nordeste, centro, oeste ali que seriam quatro, e a região que é considerada sul, né, que é o centro que é a união do sudeste com o sul. Então ficariam quatro, né, mas não é isso que tem que o IBGE considera, tá? Então as atividades, agora vocês vão fazer o seguinte: observe as fotos de diferentes lugares do Brasil. Compare as fotos para responder. Então, ali tem a foto número 1, que é de uma aldeia indígena lá no Alto do Xingu, em Mato Grosso. A foto 2 da praia de Boa Viagem, em Recife, Pernambuco. A foto 3, cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. E a foto 4, usina hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, que é aqui no Paraná. Então, ali vocês vão colocar: o modo de viver das pessoas é o mesmo das fotos? A paisagem natural é a mesma ou apresenta diferença? Vocês vão analisar as fotos e vão responder. É possível reunir todas as fotos imaginando que fazem parte de uma mesma região? Por quê? Aí vão colocar: localize nos mapas da divisão regional do estado onde você mora. De acordo com os critérios do IBGE, estabelecidos pelo IBGE, em qual região geográfica você faz parte? Que estados e capitais fazem parte dessa região? Então, vocês vão colocar os nomes dos estados e as capitais deles também, tá? Nomes e capitais. Levando em conta a divisão geoeconômica, de qual complexo o seu estado faz parte? Que outros estados estão inclusos nessa mesma região? A divisão geonômica, ela se baseia no processo histórico de formação do Brasil e nas semelhanças econômicas. Então, é aquela outra lá que era do Paulo Pinchas, tá? Então, vai ver nessa dali qual que é a região que faria parte, se fosse naquela lá. Ok? Aí, nessa outra ali, nessa outra página, 144, vamos criar novas regiões no Brasil. Então, vocês vão fazer o seguinte: estamos estudando as diferenças das paisagens em relação aos aspectos naturais, ao uso de ocupação do solo, modo de vida, costumes, entre outros. Identifique as quais regiões geoeconômicas correspondem aos lugares das fotos e da próxima página. A letra A, qual que é a região que corresponde e quais são as fotos. Por exemplo, região Centro-Sul, vamos colocar lá, ou região Nordeste, vamos colocar, na letra C ali, vamos colocar, região Nordeste. As fotos correspondentes à região Nordeste, quais que são?
A gente vai olhar aqui, região Nordeste, a foto 7, assentamento em Pernambuco, né? Pernambuco, Nordeste. A foto 3, Minas Gerais, também é do Nordeste, né? Então, a foto 3 e a foto 7 fazem parte da região Nordeste, então eu vou acrescentar ali numa região. Daí a outra região, pega 3 regiões e vai colocar as fotos que são, ok? Vocês foram encarregados de organizar uma nova divisão regional do Brasil. Leiam com atenção as etapas para o trabalho. Analisem o material de trabalho. Procure novas imagens para fazer um cartaz ilustrativo das regiões. Discutam os critérios que serão observados na escolha e na definição da região. O que a prof quer que vocês façam aqui? Então, aqui, nós vamos fazer usando esse daqui, nós vamos fazer um mapa. Vamos desenhar o mapa a princípio. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o mapa do formato do Brasil e vão desenhar numa folha. Por enquanto, só vão fazer isso, só desenhar o mapa para prof. Daí, na próxima aula, a gente faz a continuação dessa aqui, ok? Então, primeiro, só vão desenhar, só. Procura o mapa lá e vão fazer o desenho. Faz o desenho do mapa e deixa. A próxima aula a gente vai continuando o que a gente tem que fazer com esse aqui, ok? E é isso por hoje, pessoal, tá bom? Então, fiquem bem e vamos para a nossa aula de ciências. Até!